Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra falar de Shingeki no Kyojin e pra falar de uma família muito importante dentro dessa história, a família Ackerman. Aqui no canal já tem um vídeo mais antigo dizendo tudo o que a gente sabia até então, mas recentemente, no capítulo 112, tivemos algumas informaçõezinhas novas que são importantes pra gente atualizar, discutir, questionar, teorizar, então este é um vídeo de atualização bem importante sobre os Ackerman. Então fica, se você quiser, lidar com spoilers e informações bem interessantes. Mas já aproveita, deixa o like que me ajuda muito, se inscreve se você não for inscrito e comenta aqui embaixo o que você acha para melhorar o engajamento do vídeo, é sempre muito importante e vamos lá. No momento atual de Shingeki no Kyojin, a gente pode citar 3 Ackerman que de fato mostraram as habilidades, capacidades e detalhes que serão importantes para esse vídeo agora. Levi Ackerman, Mikasa Ackerman e Kenny Ackerman. Os 3 seriam protótipos ou exemplos dos Ackerman perfeitos para esta análise. Por quê? Porque eles vêm deste clã, obviamente, porém eles tiveram um importante momento de despertar de um Ackerman que agora a gente tem um pouquinho mais de informação sobre como isso acontece, por que isso acontece, porque alguns Ackerman da história parece que não tiveram este momento e a partir disso o que muda em um Ackerman. No capítulo 112 acompanhamos uma conversa reveladora, porém bem difícil de ler, entre Mikasa, Armin e Eren. Nessa conversa, Eren revela que teve um papo bem importante com seu meio-irmão Zeke Yeager e, entre outras coisas com certeza, ele descobriu fatos a mais sobre o clã dos Ackerman. E essas informações eram muito importantes para que ele analisasse de uma forma bem dura a Mikasa. Porque ela era tão ligada ao Eren desde sempre? Porque as atitudes dela sempre eram, segundo ele, em função de defendê-lo, de protegê-lo, de estar ao lado dele. O quanto a Mikasa, a partir do momento em que ela despertou, que ela novinha, foi defender o Eren com uma força, um poder que antes ela não tinha, porque a partir daí, segundo o Eren, ela mudou e a sua Mikasa anterior sumiu e não existia mais e era agora simplesmente uma escrava de algo do seu sangue Ackerman. Já é conhecido pela gente o fato, é só você analisar esses 3 exemplos que já citamos neste vídeo, que Ackerman são pessoas com habilidades muito específicas e fortes. São muito habilidosos em batalhas com agilidade, reflexo, força, portanto muito perigosos, inclusive para titãs originais. Levi consegue dar muito medo em um titã bestial, por exemplo. E isso é porque em determinado momento ele, Mikasa, Kenny tiveram um despertar. Um momento em que algo mudou dentro deles, que algo fez com que ali eles se tornassem ainda mais perigosos do que já poderiam ser, né? Porque o Levi, por exemplo, cresceu aprendendo a matar, a sobreviver, ele já era um serzinho perigoso, mas no seu despertar aí a coisa ficou bem mais complicada. Isso tudo a gente já sabia, assim como a informação de que esse clã era um bioproduto, um resultado da ciência titã. Portanto, dá a entender que utilizando sangue de Eldianos, sangue de titãs, nesse clã específico, resultou em pessoas que tinham grandes habilidades. Mais informações do que isso a gente não tinha. E até agora, o Eren não trouxe informações do processo, como os cientistas fizeram, como a família Fritz, por exemplo, se organizou para escolher este clã e porque eles deram resultado. Não sabemos sequer se esse clã é originalmente eldiano ou é totalmente desconectado desse sangue, para além do que eles receberam nas pesquisas e testes, obviamente, mas o que a gente teve de informação é que eles têm sim sangue de titã de alguma maneira dentro deles, se tinham antes ou não, não sabemos, mas após esses testes, após essa ciência colocada em prática, aí este sangue começou a agir neles de forma semelhante a eldianos que se transformam em titã, mas diferente. Os Ackerman são conhecidos como os guarda-costas da família Fritz. Assim, eles foram levados para as muralhas de Parades, junto com o rei Karl Fritz. Eles não recebem, não são afetados pelo uso da coordenada, por isso que a gente supostamente entende que originalmente eles não seriam eldianos, mesmo antes das pesquisas. E eles são perigosos porque essa ciência, que fez com que eles tenham sim um pouquinho da genética titã dentro deles, de alguma forma científica que eu não sei explicar como, isso fez com que eles tenham também caminhos invisíveis.
Sabe aquela ligação invisível que está entre todos os Eldianos? Parece que essa ligação também está entre todos os Akerman. Assim como a Mikasa naquele momento, em que de repente, com conexões que surgem muito semelhantes ao que a gente vê numa pré-transformação titã, ali ela teria recebido toda a memória dos seus antepassados através de caminhos. E não são simples memórias. A ligação invisível entre os Akerman, que é ativada e acessada neste despertar, ela traz memórias de batalha. Então, habilidades de luta, de força, tudo que os Akerman, que eram um clã de defesa, iam acumulando através do tempo, isso naquele momento vinha para Mikasa, foi para o Levi, foi para o Kenny, de forma cumulativa. De forma que a cada geração, o Akerman novo que ativou esse despertar seria ainda mais forte. E da mesma forma que um Eldiano que nunca se transformou em titã irracional ou racional pode morrer sem nunca se dar conta que tem ligação com pessoas do seu próprio povo, com os Akerman é a mesma coisa. Só que os Akerman não se transformam em titã, eles têm aquele momento de despertar que não acontece com todos, segundo o que diz o Eren. E isso explicaria a gente ter outros dois Akerman citados e mostrados neste mangá, o pai da Mikasa e a mãe do Levi, a Kushel, que eram Akerman sim, porém não tiveram, pelo visto, o despertar ou não demonstraram nessa história habilidade de luta incrível como estes outros Akerman. Segundo o Eren, para que esse despertar acontecesse, a gente pode pegar aqui o exemplo da Mikasa para entender que alguns fatores precisam ocorrer ao mesmo tempo. Mikasa estava em perigo, ela tinha ali acabado de ver seus pais sendo mortos e de repente surge um garoto, o Eren. Aquele garoto, naquele momento, ela identificou como líder. Ele deu uma ordem específica para ela, que era lutar, levanta desse chão e luta, porque só assim tanto ela quanto ele sobreviveriam. E ao assumi-lo como líder, ao incorporar uma ordem dele que ela recebeu ali e pela necessidade dela agir para salvá-lo de um perigo, veio o combo, pelo menos são essas informações que o Eren dá, para que ali ela tivesse um despertar. Identificação de um líder, palavras de ordens diretas ou indiretas que fazem com que você saiba como agir e identificação de um perigo em que você precisa lutar. Isso casa com o momento de despertar da Mikasa. E segundo uma entrevista do Isayama, inclusive, os Akerman precisariam de ter esta figura, este líder, para que os seus poderes fossem maximizados. O que dá a entender que justamente o seu despertar, a sua força maior, ela precisa do líder para funcionar. E isso faz muito sentido se você pensar que estes bioprodutos foram criados com a ciência titã pela família real para serem um clã, uma família que, por princípio, precisam defender alguém e seguir esse alguém, de preferência alguém da família real, pelo menos durante muito tempo, pelo visto, e ser completamente fiel, completamente leal. E justamente o ímpeto de defender este que eles seguem é o que faz eles serem tão fortes acima de qualquer coisa. É claro que nesse momento o Eren utiliza essas palavras, a gente vai fazer um vídeo ainda sobre Eren, sobre como ele tá agindo agora, sobre o que a gente pode pensar em relação a ele, mas sim, nesse momento ele conta tudo isso pra Mikasa de uma forma bem assim, maldosa, ou bem realmente dura, seca, para que ela sofresse mesmo. Ele chama ela de escrava, ele fala e age como se ela não tivesse qualquer vontade própria. Mikasa não existe, porque a Mikasa, a partir daquele momento, quando criança, quando ela despertou, ela só vivia em prol de defender o Eren, de fazer tudo pelo Eren. E é aquela coisa que a gente vai discutir em um vídeo específico sobre o Eren. Ele, inclusive, a humilha, dizendo que a odiava porque ela não tinha liberdade, porque ela era um ser comandado pelas habilidades e complicações e consequências do seu próprio sangue Akerman. A gente vê ao longo dessa história que sim, em muitas vezes Levi questionou sim Erwin, Mikasa questionou sim o Eren. Não é que eles pararam de pensar, isso claramente não. Não é que eles pararam de ter discernimento, não é que eles pararam de questionar ou criticar ou raciocinar em cima de ações erradas ou não daqueles que eles seguiam.
Mas, realmente, no fim das contas, no fim do dia, a Mikasa sempre estava agindo para defender o Eren. O Levi sempre estava agindo para que os planos do Erwin acontecessem. Muitas vezes o Levi tinha ali liberdade de escolhas de ação. Mikasa não tinha ordens diretas do Eren o tempo todo. Então, muitas vezes, se ela achasse, por exemplo, que o Eren estava apenas numa lutinha tranquila com o Jean, eles estavam se batendo e aquilo não representava perigo, que eles estavam apenas crescendo, extravasando, ela não ia lá lutar com ele. Porém, se ela visse qualquer outra situação que outra pessoa estivesse ameaçando o Eren, sim, ela partia para ajudá-lo sem pensar. Também acho que Mikasa, para além do seu sangue, isso tudo que o Eren falou sendo verdade, ela tem sentimentos em relação ao Eren, sim. Por isso que naquela hora, tudo isso deve machucar muito mais do que o normal. Ouvir tudo isso do Eren deve doer muito, porque para mim, o amor que ela sente pelo Eren, a dedicação, a consideração de que ele é sim o último pedaço da sua família que faltou, junto com Armin, a última pessoa que ela mais considera nesse mundo, isso tudo para mim é independente do seu sangue Ackerman, independente dos caminhos que ela acessou naquele momento em que ela ativou todo o seu potencial do seu sangue. O amor que ela tem com o Eren independe daquilo tudo, mas sim, tem o seu sangue potencializado. E lembram que naquele momento, em capítulos passados, que a gente viu que a Mikasa estava começando a questionar o Eren através justamente das ações dos seus seguidores, da sua facção Jaeger, do seu silêncio, das suas atitudes esquisitas, quando ela começa a pensar que talvez ele não fosse tão correto quando ela pensava, ela sentiu dor de cabeça? Então, a gente já tinha pensado nisso, pelo menos eu falei aqui no vídeo, que talvez as dores fossem um sinal dela tentando se desligar do Eren, daquele que ela servia, daquele que ela seguia. E o Isayama apresentou através do Eren no capítulo 112 exatamente essa explicação. Quando você tenta, como um Ackerman, depois de despertar, se desligar e não seguir as ordens ou não seguir exatamente o seu propósito de servir e proteger o seu líder escolhido, aí você sente dores de cabeça, é um efeito colateral do seu organismo dizendo não, você não foi feito para questionar, você não foi feito pelo menos para questionar a sua liderança. É questionar seriamente. Naquela hora ela queria se desligar dessa obsessão que ela tem com o Eren. Pelo menos ela começou a se questionar sobre isso mesmo, e doeu. Igualmente quando ela começou a achar lá na Batalha de Trost que ela tinha perdido o Eren, portanto ela não teria mais ele e não seguiria mais e precisaria desistir de tudo, inclusive desistir da ordem que ela recebeu pela primeira vez, que era lutar. Ali ela também sentiu dor. Talvez ligada e conectada exatamente ao fato dela desistir da primeira ordem, que era lute. Pra mim, tudo que o Eren apresentou, segundo o que ele ouviu do Zeke neste capítulo, faz sentido em relação aos caminhos, em relação às dores de cabeça, em relação à submissão ligada ao sangue, e isso nos traz também ao Levi, claro, e ao fato de que o Isayama já comentou em uma entrevista que, de novo, talvez após a morte do Erwin, o Levi ele perca aquilo muito importante para um Ackerman, que é o seu líder que maximiza todas as suas habilidades, todas as suas capacidades como um Ackerman. Mas lembremos que o Levi ainda foca muito na ordem do seu líder, que era matar o Titã Bestial. Talvez isso seja muito importante ainda para que ele consiga seguir, consiga ter todas as suas habilidades como um Ackerman até ele cumprir essa ordem, mesmo tendo perdido o Erwin. Se é possível um Ackerman se desligar do seu líder de propósito, ou porque ele, por exemplo, o Eren, manda que a Mikasa faça isso, se isso pode acontecer, não sabemos. Ou, se isso acontecendo, ela perderia grande parte das suas habilidades, também não sabemos. Porém, é fato que essa família, possivelmente quase 100%, foi criada para obedecer e ter consequências e efeitos colaterais por querer não obedecer. Portanto, sim, sendo totalmente escravos do seu sangue, escravos de um sangue que traz muito poder, mas um poder submisso a alguém que às vezes pode estar um pouquinho doido, né? A gente vai comentar sobre isso em relação especialmente ao Eren. O que você acha disso?
O que você acha desse clã? Será que Mikasa e Levi hoje são realmente os últimos representantes desse sangue? Será que ao longo da história tivemos muitos Ackerman que não despertaram? Será que durante muito tempo os únicos líderes do clã Ackerman eram Fritz e por isso eles davam muito certo? E que talvez dentro das muralhas esse clã de repente começou a seguir outros líderes ou agir por conta própria e aí perdendo o controle deles e não sendo controlados pela coordenada, aí eles se transformaram em seres muito perigosos? O que você achou de todas essas revelações? Lembrando sobre Eren, suas atitudes, suas ambições e seus planos, vamos falar em um outro vídeo mais detalhado, mas comentário bônus aqui sobre a Mikasa é que o Isayama já comentou em entrevista no guidebook anterior, que já temos em inglês, e no guidebook novo, que a gente só tem em japonês até o momento, que a Mikasa, ele admitiu que é uma personagem muito esvaziada enquanto ela continua só atrás do Eren, e que em algum momento talvez essa ligação tivesse que ser rompida e que talvez quando ele escrever esta relação, este rompimento, talvez para os leitores não fosse algo agradável. Se ele está se referindo ao capítulo 112, então realmente não foi agradável, e se este é o rompimento, então talvez nesse ponto a gente possa descobrir como um Ackerman pode romper com o seu líder e quais seriam os efeitos, se é que haveria efeitos após isso acontecer. Suas opiniões aqui embaixo, seu like, seus comentários, possíveis ideias para novos vídeos também pra gente conversar mais vezes, porque o assunto é longo e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!